De volta com o Gazeta Entrevista e, nesse bloco, no oferecimento de Verágua, a água mineral produzida no Acre com alto padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, escolha Verágua. E agora eu converso com o conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Jorge Malheiro. Essa semana, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo a análise das candidaturas, os pedidos de candidaturas, e recebeu do Tribunal de Contas uma lista dos candidatos que têm processos julgados ou que têm alguma pendência no Tribunal de Contas. Esse trabalho é de fundamental importância para a justiça eleitoral, não é, conselheiro? Perfeito. E dentro da legislação eleitoral, há necessidade que os tribunais de contas e também os tribunais de justiça encaminhem a relação dos processos julgados com alguma irregularidade ou falha ou improcedência. E então o Tribunal de Contas também faz a sua lista, que é encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral. E no caso do Tribunal de Contas do Estado, quantos nomes tem nessa lista com pendências ou com processos já julgados? A relação ela atingiu 442 acórdãos entre multas e irregularidades e 79 pareceres prévios. Há gestores que aparecem mais de uma vez nessa relação que foi encaminhada, porque a relação é por processo. É importante dizer que essa não é ainda a lista dos inelegíveis, né? Perfeito, porque quem diz que vai ser ou não candidato, portanto, se é ou não inelegível, é o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral. O Tribunal de Contas apenas diz quem tem alguma pendência ou alguma falha nas contas que foram apresentadas. E o Tribunal Regional Eleitoral, através de um processo, onde o Ministério Público Eleitoral oferece denúncia oferece ação com relação àquilo que o tribunal manifestou que estava irregular, e depois há um julgamento com novo direito à defesa, e aí então sai realmente a lista de quem não pode ser candidato. Nesse universo de mais de 400 nomes, qual é o tipo de situação mais frequente? As situações mais graves são a irregularidade na prestação de contas com devolução de dinheiro. E a irregularidade mais simples é de multa, às vezes por não apresentação de alguma informação, que inclusive poderia ter sido sanado com o pagamento da multa e não foi. Então vai desde a mais simples, de multa pequena, até a mais complexa, com devolução de dinheiro. Agora, há uma discussão aí, em se tratando de Tribunal de Contas, em relação à legislação, que é muito rigorosa, e ao desconhecimento de alguns gestores da própria legislação. Como é que o senhor avalia essa questão da má-fé e da ignorância? Bom, a evolução da administração pública tem sido, em termos profissionalizantes, tem sido grande. Então, eu sempre costumo mencionar para os atuais gestores que em 1980 a prestação de contas era extremamente simplista, não havia Tribunal de Contas e havia uma grande facilidade de você gerir os recursos, onde bastava que você fosse probo para o eleitor e para o cidadão, e a sua aprovação era simplesmente feita nas urnas. Mas a partir da década de 90 houve uma evolução muito grande, com leis novas, leis do Fundef, obrigações de aplicação na educação, na saúde, depois veio a lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje o gestor ele está, como se diz, dentro de um arcabouço legal que o amarra a fazer a gestão dentro de grandes normas. E às vezes o gestor não é eleito dentro daqueles que praticam essas normas, então ele chega à gestão e ali então ele tem que aprender isso. E muitos erros são feitos até por desconhecimento dessas regras, dessas obrigações, desse modo de ter que agir que hoje a legislação e o ordenamento obrigam. Mas como é que é para o gestor tomar conhecimento desse arcabouço jurídico que, na verdade, é um emaranhado de leis e códigos que, às vezes, um proíbe e o outro permite. E aí, como é que fica para decidir qual que vale? Bom, o regramento não é tão confuso, ele é muito extenso. E não está organizado como um código penal ou um código civil, onde você vai naquele livro e ali você acha tudo. Como as leis do direito administrativo estão espalhadas, não há um código de direito administrativo. Então aí as procuradorias são extremamente importantes. Só que fica difícil se pedir uma organização de uma procuradoria numa prefeitura como Jordão, Santa Rosa. Então eles são extremamente carentes nessa necessidade de terem apoio a esse conhecimento.
E para a gente fazer assim uma comparação, me lembro de um prefeito de Manoel Urbano, na década de 80. Na época eu trabalhava na Eletroacre, quando eu chegava a Manoel Urbano, eu sempre ia com ele, porque a prefeitura era o único lugar que tinha ar-condicionado em Manoel Urbano, e eu lhe pedia, levava já o meu colchão, lhe pedia para poder ficar ali. E me lembro do atendimento que ele fazia aos cidadãos, aos eleitores, aqueles que vinham do interior, que o buscavam, levava para casa, atendia. Não havia Tribunal de Contas, era uma prestação de contas extremamente simplificada. Ele voltou a ser prefeito, agora na década de 2000, e ele me procurou e disse: Malheiro, que complicação, que regras novas. Antigamente eu ajudava o pessoal, eu trabalhava e eu via que ele realmente atendia o cidadão. E hoje eu não posso. Eu dizia: pode, só que agora você precisa de uma autorização na Câmara, vai ter que atender todo mundo, seus eleitores e não eleitores, mas tem que ter com base nessa regra legal nova. E ele disse assim: extremamente complicado, eu vou deixar a prefeitura, e deixou a prefeitura, exatamente por esse emaranhado de regras que hoje obrigam um determinado comportamento. Precisa realmente ser uma pessoa treinada na área para poder fazer. Dá muito mais trabalho ser prefeito hoje do que há 10, 20 anos atrás. Perfeito. Por falar nisso, como é que o senhor vê a situação das prefeituras do Acre? Muitas delas em digamos assim, um emaranhado de entraves jurídicos à gestão por conta da inobservância da legislação. Perfeito. Nós hoje vemos grande parte dos municípios do Acre com algumas dificuldades. Houve uma queda na receita, mas de qualquer forma, o crescimento da receita ela está acima da linha média, mas geralmente as despesas são tabeladas por cima, então quando há uma pequena receita, as prefeituras se sentem muito. Mas o maior vilão hoje das contas das prefeituras e dos municípios é a despesa com pessoal. Aí tem a lei de responsabilidade fiscal, que exige que venha por 54%. Então, a maioria está acima, e essa é a grande dificuldade, portanto, dentro das prefeituras. Agora, o tribunal tem tido também uma preocupação em não só fiscalizar e punir, mas também oferecer alguma orientação técnica, né? Perfeito. Todos os anos o tribunal promove alguns eventos onde ele vai aos municípios e chama as prefeituras, as câmaras, os gestores em todos os níveis da administração, secretários. E esse evento é muito interessante porque nós levamos alguma pauta. Essa semana que vem vai ser em Brasileia, na outra no Juruá, e depois uma em Rio Branco, de modo a termos 3 áreas para atendê-los. E nós levamos uma pauta com os assuntos que nós achamos interessantes, mas a parte da tarde, grande parte, é tema livre, onde eles podem perguntar o que quiserem. Então sempre vai uma equipe grande para que possa então atendê-los nessas elucidações, que às vezes é um problema, num lugar é mais problema de despesa de pessoal, no outro alguma parte tributária, no outro a parte de licitações. Então, todos os anos, 2 a 3 vezes por ano, o tribunal tenta fazer essa conversa. Independentemente disso, sempre está disposto a atendê-los, a recebê-los dentro do tribunal para orientações. Conselheiro, esse ano já está em vigor uma nova lei que faz com que os gestores tenham que fazer a prestação de contas de modo bimestral, né? Como é que vai funcionar isso? Já está, digamos assim, plenamente instalado dentro do tribunal? Estamos numa fase de transição, uma evolução. A evolução tecnológica também chega à parte da gestão pública. E desde 2008 que o Tribunal de Contas vem padronizando a contabilidade com os municípios. Inicialmente era uma estrutura grande, um avanço grande, então se deixou as contas do Estado de fora desse processo de evolução. A partir de 2009, os municípios no estado do Acre já apresentaram suas contas dentro de um plano de contas padronizado. Quando veio a padronização da Secretaria do Tesouro Nacional e hoje a lei, nós já estamos numa fase com os municípios extremamente evoluída. Para o Estado ficou 2014, então esse é o ano em que isso vai acontecer. E nesse formato novo, os municípios apresentam a contabilidade, apenas os lançamentos contábeis, e o programa fecha então o balanço e diz para esses seus lançamentos, seu balanço é esse, mais ou menos um modelo
copiado da Receita Federal, que diz, peça sua renda. A prestação de contas, a sua prestação de contas. Imposto de renda, que a gente vai lá só preencher os campos. Perfeito. Então, essa é a grande evolução dentro da gestão. E isso nós vivemos hoje num mundo informatizado, então é natural que isso esteja também acontecendo. Então, a cada 2 meses, os municípios mandam a sua contabilidade, então é fechado um relatório bimestral que é então comunicado para eles, né, dizendo, para essa sua informação, seu relatório é este, e é também fechado na Secretaria do Tesouro Nacional e fica dentro da compilação dos dados da nação, portanto, do país. Agora, o Tribunal de Contas tem o papel de fiscalizar as contas públicas, mas de que maneira o cidadão pode também colaborar nesse trabalho e ter acesso às informações que o tribunal dispõe? As prestações de contas, elas ficam durante o ano inteiro à disposição do cidadão, tanto no Parlamento, na Câmara Municipal ou na Assembleia, quanto no próprio Tribunal de Contas. O que não é disponibilizado é o relatório de instrução de algum processo antes do seu julgamento, porque aquele processo precisa passar pelo devido processo legal, com direito de defesa do gestor. Então, só essa parte só é aberta após o julgamento final. O restante das informações do tribunal, até pela lei da transparência, eles estão abertos. Muito bem. Conversei com o conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Jorge Malheiro, que nos deu aqui uma aula de legislação e de como os gestores públicos devem se comportar para não se complicarem. Muito obrigado, conselheiro. E a gente que agradece, estamos à disposição e o tribunal continua à disposição de todos da TV e agradece a oportunidade que vocês nos deram, a TV Gazeta, de poder estar aqui dando essas informações também. O Gazeta Entrevista vai dar uma pequena paradinha e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.